Fala, povo, tudo tranquilo? Amados, nos últimos vídeos nós temos conversado um pouquinho sobre o serviço no reino. Falamos sobre dificuldades, mas também da certeza que nós estamos caminhando no rumo certo. E no último vídeo nós falamos que nós somos como flechas, que muitas vezes nessa caminhada nós precisamos parar para rever, voltar a princípios e para que possamos então continuar. E nós somos como uma flecha que Deus coloca no seu arco, puxa o máximo que ele consegue e coloca ali pertinho do peito dele e do seu ouvido, para que nós possamos senti-lo e ouvi-lo, para que depois ele nos lance com toda a força em direção ao alvo. E nós citamos o exemplo de Davi. Davi, quando ele estava num grande problema, ele se refugiou numa caverna, num lugar tranquilo, num lugar perigoso também, mas foi ali que ele pôde consultar a Deus e foi ali que ele teve uma experiência onde pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que tinham problemas, ele recebeu essas pessoas e ele enxergou ali valores. E dessas pessoas ele tornou guerreiros. E vamos hoje falar mais um pouco de Davi. Quantos exemplos Davi tem? O homem segundo o coração de Deus, mas que vivia em constantes batalhas e Deus o livrava. Então, quando o Davi ele saiu dessa caverna e passou por outra batalha, ele ficou sabendo que uma cidade chamada Keila estava passando por uma guerra, onde os filisteus estavam pelejando contra ela. Então ele mais uma vez consulta a Deus e ele pergunta: eu posso pelejar contra os filisteus e ajudar essa cidade? Então Deus responde a ele: sim, você pode ir, você vai sim ajudar a cidade de Keila. E assim ele faz. E mais uma vez ele sai vencedor, derrota os filisteus e ele se refugia nessa cidade, ele e seus homens, 600 homens. Mas o rei Saul, ele descobre que Davi está ali. Então junta toda a sua tropa e convoca todos os homens de Israel para capturarem Davi. E quando Davi fica sabendo disso, ele procura novamente o Senhor. Isso tudo está lá em 1 Samuel capítulo 23. Então no versículo 11, Davi pergunta para Deus. Então olha só, quantas vezes nós estamos ali ajudando pessoas, até o momento em que nós nos deparamos com problemas. E aí, o que nós vamos fazer? Será que nós podemos contar com essas mesmas pessoas que nós ajudamos? Então essa foi a situação que Davi estava passando neste momento. Então ele pergunta para Deus assim: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi havia ajudado essa cidade, e quando ele mais precisou dela, ela virou as costas e iria entregá-lo nas mãos do seu inimigo. Mas o que Davi fez? Ele consultou ao Senhor. E quantas vezes nós estamos em dificuldades e quando nós consultamos a Deus, qual é a resposta dele? Deus, eu estou passando por dificuldades. E aí? E ele fala: sim, você está passando e você vai continuar passando por dificuldades. E o que eu faço, Senhor? É verdade mesmo que eu vou cair? É verdade mesmo que pretendem me prejudicar? Sim, é verdade. Querem te prejudicar. Estão te perseguindo, sim. E a intenção é mesmo te levar para o chão. Deus confirmando isso. Mas Deus, eu estou te servindo. E o Senhor permite isso? Não vai me livrar? Então, o que isso quer dizer? Davi, quando Deus confirmou isso, ele saiu sem rumo. Mas Martinho Lutero disse uma vez: eu não conheço o caminho que eu estou indo, mas eu confio no guia. E quando Davi saiu com seus homens, Saul, ele tentava perseguir, mas não conseguia encontrá-lo.
Então nós vamos continuar passando por problemas. Os discípulos, no momento da perseguição, eles fugiram, mas durante o caminho eles implantavam igrejas. O problema estava ali, mas eles não deixaram de servir. Deus, ele não vai esperar que tudo esteja resolvido em nossas vidas para que então ele nos convoque para fazer algo por ele. Ele não vai esperar. Ele vai tratando. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu não quero dizer que os problemas eles não vão acabar, mas eles serão tratados. Os problemas não acabarão. Mas a diferença é que nós temos um Deus que trata, que cura, que nos consola em meio aos problemas. Então, pega a visão. Na convocação do Senhor, os problemas não cessarão, mas eles serão tratados. Fiquem com Deus e até a próxima.